Fala, galera do Corujão Vascaíno, aquele nosso vídeo noturno trazendo todas as notícias gostosas do Vasco da Gama. O Vasco que se reapresentou hoje após o período de férias, continuar os treinamentos visando o jogo contra o Botafogo, que a princípio é o nosso primeiro compromisso após aí o Super Mundial. Vai depender muito até onde o Botafogo vai na competição, porque se ele for na semifinal ou na final, o jogo vai ter que ser adiado. E o resto da temporada, né? Com o Sul-Americana, a Copa do Brasil, né? O CSA já começou a vender os ingressos aí da Copa do Brasil. Então, o Vasco se reapresentou hoje, parte da tarde, para treinamentos, e ao longo da semana aí vai ser treinamentos todos na parte da manhã, sem os reforços prometidos pelo nosso CEO, o Forrest Gump. Não apresentou nenhum reforço conforme ele mesmo havia prometido. Segundo informações, aí o Vasco busca volantes, meias, atacantes. Né? Tem muita gente falando em zagueiro. Eu já disse que não virá um zagueiro. O que pode vir é um jogador que faça duas funções. Por exemplo, um volante que jogue de zagueiro. Isso pode acontecer. Agora, um zagueiro específico não vem. Tem se falado muito do Gabriel Pirani, né, que é um jogador que surgiu no Santos, teve passagens pelo Fluminense e que o Diniz gosta muito dele. Gosta muito dele. Esse rapaz aí, o Thiago Brandão, é um jornalista que cobre lá o Campeonato Americano num site lá, e ele disse que realmente confirmou que, de fato, há o interesse do Vasco no meia Gabriel Pirani, de 23 anos. O Vasco fez uma consulta em relação ao jogador, mas não houve nenhum avanço. E aí que cita da relação forte que ele tem com o Fernando Diniz, e aí ele dá os números do Pirani aqui, nessa temporada. 19 jogos, 2 gols e 2 assistências. 19 jogos, 2 gols e 2 assistências. Aí eu pergunto para vocês, o Pirani resolve o nosso problema de ter mais um meia no elenco? Aonde o Pirani foi protagonista pelos clubes que ele passou? Nem no time dele lá, nos Estados Unidos, ele é titular absoluto. Ah, porque o Diniz gosta muito dele. Tá, e daí? Agora eu vou ter que trazer todo mundo que o Diniz gosta. Acho que não é por aí. 23 anos, para mim, seria mais uma aposta. Não sei quanto o jogador ganharia, mas não interessa. A partir de agora, nós precisamos trazer jogador que venha para ser titular. Ou pelo menos para brigar pela titularidade. Para mim, não é o caso do Pirani. Pirani, para mim, vai ser mais do mesmo. Então, eu espero que essa notícia não tenha fundo de verdade, ou se tiver, que ela não se concretize. Porque, para compor elenco, já falei aqui, né? Estamos cheios de compositor aí no elenco. Eu coloquei hoje uma informação lá no X. Se você não segue a gente, mais uma vez, quero convidar você a seguir a gente lá no @Corujão Vascaíno, falando da questão da janela, né, de transferências, que abre no próximo dia 10, e que entre rescisões amigáveis e negociações, o Vasco deve ter a saída de pelo menos 4 jogadores no mês de julho. Entre eles, o Vitor Luiz e o Jean Davi. O Vitor Luiz, o Vasco já faz uma tratativa com ele para uma rescisão amigável, coisa que deve acontecer entre o final desse mês e o início do mês que vem. Caso do Jean Davi, o Vasco já recebeu sondagens, como nós já dissemos aqui, mas o grande entrave é o salário do jogador, o salário considerado alto. E o Vasco também tem uma dívida com o jogador. Então o jogador não vai querer sair do Vasco sem ter essa dívida quitada, ou pelo menos muito bem alinhavada para receber. Agora, o Vasco pode tentar, como se tem feito aí, a questão de pagar, ajudar a pagar o salário, para ver se algum time se interessa, a gente consegue se desovar desse pé de rato aí. Outros jogadores com potencial de saída é o Pumita, nós já falamos aqui, o Sforza, o Matheus Cocão e o Lucas Oliveira. Pumita, Matheus Cocão e Lucas Oliveira têm mercado e já tiveram sondagens fortes. O pior caso é o do Lucas Oliveira.
que só teve sondagem da Série B. Porque na época que ele jogou, que o Cruzeiro subiu, naquela Série B que o Cruzeiro subiu, ele foi considerado o melhor zagueiro. Os times da Série B têm interesse nele, mas ele não quer jogar a Série B. Então eu acredito que vai ser mais difícil aí da gente se livrar desse pé de rato. Bom, tem se falado de volante, tem se falado de meias, tem se falado de atacantes. Eu recebi uma informação hoje, no final da tarde, início da noite, em relação à contratação de um volante. Eu estou apurando, não vou passar ainda essa informação, vou ver se realmente procede e trarei no vídeo de amanhã. Mas se for uma informação quente, é um bom nome e tem total fundamento. Vocês vão ver, porque ele já está meio que coligado ao Vasco da Gama. Aguarde aí no vídeo dessa terça-feira. Sobre os meias, né? Fala-se do Pirani, fala-se outros nomes aí menos conhecidos, e os atacantes são por enquanto, o Brenner, Brian Rodrigues, já se falou do Elinho, né? O Elinho e o Brenner são do Bertolucci, mesmo empresário do Diniz, e o Brian Rodrigues, aquela eterna novela que o Vasco ainda não desistiu. Tá? Ainda não desistiu, e como eu disse aqui, ele não recebeu nenhuma proposta da Europa. Né? Quer sair do América, ou ele vem para o mercado sul-americano, ou ele fica lá no México mesmo. Na capa do nosso vídeo hoje aí, eu estou trazendo o Felipe Coutinho, porque o contrato do Coutinho termina agora dia 30, e ele precisa resolver a sua questão com Aston Villa, porque caso não resolva, o Coutinho não vai poder atuar pelo Vasco, né, de repente na partida contra o Botafogo, enquanto não resolver essa situação. O empresário do Coutinho está conversando com o Aston Villa, né, o Vasco está em compasso de espera, porque não há muito o que fazer. O Vasco não vai pagar para renovar o empréstimo do Coutinho. O Aston Villa deve dinheiro ao Coutinho. Não é pouca coisa. Então, o que o Aston está tentando fazer é convencer o Coutinho de abrir mão de parte desse dinheiro. E aí liberar ele. Ou, se não, prorrogar o empréstimo até o final do ano, e no final do ano eles, de repente, terem uma nova rodada de conversas para ver o que faz. O fato é que o Coutinho não quer ir para o Aston, ele sabe que não tem vaga lá, não tem condição de disputar uma Premier League, não vai conseguir jogar. Quer continuar no Vasco, né? Voltou para o Brasil, se readaptou bem. Né? O time está começando a engrenar com o Diniz. E o Aston Villa, evidentemente, está vendo o lado dele. Pagou caro pelo jogador, deve dinheiro para o jogador, não vai liberar de graça. Ou seja, é um jogo de xadrez. Há muita gente dizendo que vai ter um final feliz. Eu acredito também. Eu acredito que eles vão chegar num acordo. Né? Nem que seja prorrogar o empréstimo do jogador por mais 6 meses aí. Cara, eu sinceramente, pela escassez de meias que é o elenco do Vasco, a gente ontem mostrou na live do Corujão, né? São 3 meias que são considerados, né, no elenco do Vasco. Um é o Coutinho, outro é o Estrela, que está voltando de contusão, e o outro é o Alex Teixeira, que eles colocaram na relação como meia. Porra. Aí, na verdade, temos um, né? Temos quase um, porque eu não considero o Coutinho nem um inteiro ainda. Ele precisa ter uma sequência maior para eu considerar ele um inteiro. Porque, pô, o Estrela, porra, tá voltando de contusão, sabe lá como é que vai voltar. O David tá voltando, sabe lá como é que vai voltar. O Alex Teixeira não dá para considerar nada, gente. Então, cara, eu sinceramente, eu acho que eu não era muito a favor da continuidade do Coutinho, mas eu tô vendo que não tem outro jeito. Porque você vê os reforços que o nosso CEO prometeu que chegariam junto com o elenco, não chegou nenhum. Então, se for depender da diretoria do Vasco para ir atrás de meias, atacantes, né, para suprir uma provável saída do Coutinho, nós estamos fritos. Imagina se o Coutinho não resolve esse BO com o Aston Villa e tem que voltar lá para o clube inglês. Nós ficamos sem meia de ligação no elenco. A grande austeridade do presidente Pedrinho
vai trazer o quê? Vai trazer o Pirani da vida aí. Né? O Pirani, o Pirex, né? O Pirado. É esses que vão vir. E naquela velocidade, porra. Rapaz, a janela abre dia 10. Cara, eu sinceramente não duvido se chegar no dia 10 a gente não tiver ninguém contratado ainda. Vai ser o cúmulo do absurdo. E olha que se reclamava com razão, né, da lentidão da 777. E realmente era lenta. Agora, a direção, a administração do presidente Pedrinho é tão diferente assim em relação à velocidade de contratações? Reclamava-se da 77, não, porque a 77 tem que passar por várias pessoas. Um aprova, o scout indica, o outro aprova, assina, vai para os Estados Unidos, volta, não sei o quê. Porra, do presidente Pedrinho tá todo mundo no Rio de Janeiro e não consegue ter uma velocidade. Não estamos esperando o diretor executivo chegar, o Admar. O Admar chegou. Porra, hoje foi apresentado lá, tem uma foto dele com o Pedrinho, o Diniz, fazendo uma cara de porra. E ele lá. Até agora, tudo bem, chegou semana passada, né? Não tô querendo também cobrar nada do cara, mas mesmo assim, porra. Tu acha que o Admar vai conseguir fazer com que essa diretoria do presidente Pedrinho aí vire uma diretoria, porra, velocíssima? Porra, não vai, né, gente? Não vai. O problema ali, o trabalho ali, é exatamente igual a 777 fazia. Vamos empurrando com a barriga, vamos empurrando, até a janela fechar. Trazemos 2 ou 3 pés de rato, jogamos na imprensa aí, nos canais de YouTube, que estamos negociando com, né, com o Romário, com o Edmundo, e vamos trazer aí os pés de rato que sobrarem, e depois a gente dá aquela desculpa, nós tentamos, mas não conseguimos. Rapaziada, para descontrair, a título de curiosidade, deixa eu botar na tela aqui, vou travar esse vídeo aqui para a gente poder ver junto. Cara, no Vasco? Olha aqui, ó. Um vídeo pra galera que é mais antiga aí, vai lembrar dele, do Perdigão. Lembra daquele meio-campo Perdigão que jogou no Internacional e depois o Eurico contratou ele? Porra, tem uma resenha maravilhosa do Perdigão aí. Se liga aí o que o Perdigão falou da negociação dele com o Vasco na época do Eurico. Tem alguma história debaixo do Corico Miranda, cara, no Vasco? Primeira coisa, eu passei lá no Celso Roth. Ele não. Não falou nem seja bem-vindo. Ele falou, esse cabelo aí, o que tem o cabelo? Os caras não são meio tradicional, os caras não sei não, ele vai pedir pra você cortar. Eu falei, se pedir cortar, eu já volto embora. Vou ter contato até o final do ano, cabelo não dá a ver. Não sei não. Então tá bom, vai lá. Não deu nem boa, falou, seja bem-vindo. E lá, vai pra chegar no Eurico, tipo, passar em 17 catracas. Pô, aí, perdi. Entrei. Aí quando eu entrei na sala dele, sentei na cadeira ali e ele tava na mesa, assim. Aí tinha aquele telefone de discar, de bater, sei lá assim ainda. Entendi aqui, ó, fulano, aí tinha um telefone aqui, ó. E eu sentei ali, falei, nossa. E ele... Eu sobrou o presidente. O que foi, pô? Perdigão tá aí dele. Quem é Perdigão? Falei, nossa! Falei, quem é Perdigão? Ei, o jogador, mas jogador o quê? O jogador que você contratou do Inter. Falei, tô lembrando, né? Tô lembrando. Depois de meia hora ele falou assim, eu gosto de você. Falei, nossa, ainda bem, coisa linda. Ele apontou pro campo, falei, eu gosto de você porque você vai e volta, vai e volta, vai. Falei, ixi. Ele contratou o cara errado. Você vai e volta e não cansa. Eu falei, ai. Ele já contratou o cara errado. Daí ele falou assim, e daí esse cabelo aí? Pô, não corta? É tipo Sansão? Cortar perde a força? Eu falei, ó, presidente, faz tempo que eu não corto, mas se quiser cortar, pode ser que vai que eu perca a força, não consigo fazer vai e volta, o que você quer dele. Não. Tá bom. Fica com o cabelo assim mesmo. Seja bem-vindo, tchau. Boa sorte e vai com Deus. Rapaziada, sensacional essa resenha do Perdigão aí, cara. Porra, cara. Muito bem contado nos mínimos detalhes. Porra, parabéns. Perdigão hoje tá gordo pra caramba, mas jogava bola, hein? Jogava bola. Não era ruim, não. Quem viu, não era dos piores, não, tá? Muito melhor do que esses volantes que a gente tem no Vasco aí hoje. Rapaziada, se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like. Compartilhe. Se inscreva no Corujão e vire membro para você poder participar de uma das lives de membro aqui comigo,
né, no canal e tentar entrar no nosso grupo do WhatsApp. Antes de eu sair, tem uma coisa aqui, ó. A galera tava pedindo pra gente criar um Instagram. O Corujão não tinha Instagram. Eu criei um Instagram hoje do Corujão e vou começar a movimentar lá o Instagram. Se você puder nos dar essa moral, né, procura a gente lá, Corujão Vascaíno, ou acessa direto por esse QR Code aí e dá essa moral pro Corujão também no Instagram. Gente, é isso aí, gente. Muito obrigado e até a próxima.